¡Sorprendente! Madre descubre que su hijo muerto está vivo en un momento impactante. Clara caminaba por la calle con la mirada perdida, como si su alma hubiera quedado atrapada en la neblina que siempre rodeaba sus pensamientos. Durante años, el dolor de la pérdida de Lucas había sido su única compañía. Cada rincón de su hogar le recordaba su risa, su forma de mirar el mundo con curiosidad. Un trágico accidente. Esa palabra retumbaba en su mente como un eco inquietante. Nadie podía imaginar el mar de lamentos que la envolvía. Su vida se había convertido en un perpetuo recordatorio de un futuro que nunca volvería. Una mañana, un timbrazo inesperado sonó su teléfono. El eco del pasado se desvaneció por un instante. Era un investigador privado, un hombre con una voz grave y un aura de misterio. Clara, tengo información sobre tu hijo. Podría estar vivo. Las palabras flotaban en el aire, aterradoras y embriagadoras. Ella se quedó muda, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza. La idea de que Lucas no se hubiera ido del todo era casi demasiado para soportar, pero la posibilidad la incendió. El investigador le explicó que había escuchado rumores de una aldea aislada, un lugar donde los desaparecidos a menudo encontraban refugio, olvidados por el mundo. Pero había un peligro. Un líder de secta, un hombre que creía que mantenía a los chicos a salvo bajo su ala. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si un nudo de preocupación se formara en su estómago. Se sintió impulsada a buscarlo, a cruzar montañas y ríos, aunque no sabía si debía temer más al líder o a sus propios demonios. Se armaba de valor para emprender su viaje. Recuerdos de Lucas inundaban su mente. Las risas compartidas, los secretos, las promesas de un futuro brillante. Pero también la culpa asomaba. ¿Hubiera podido hacer algo diferente? Se sentó en su sillón favorito, acariciando el acolchado desgastado, esperando una respuesta que nunca llegaría. La vida que conocía comenzó a desdibujarse, un lienzo roto donde solo quedaban retazos. La necesidad de encontrar a su hijo la empujaba hacia lo desconocido, y en esa oscuridad se escondían secretos familiares que habían estado ocultos por demasiado tiempo. Finalmente, Clara partió en su búsqueda. El camino era un laberinto de caminos polvorientos, árboles que susurraban en el viento y el eco de su propia desesperación. La aldea, si es que existía, parecía esconderse entre sombras. Su anhelo la guiaba como un faro en la tormenta. Cada paso que daba resonaba con la posibilidad de un nuevo encuentro, pero también con el peligro inminente de la verdad que podría encontrar. ¿Y si su hijo en realidad había sido llevado allí para protegerlo de algo más grande? La duda la consumía mientras los paisajes cambiaban a su alrededor. Cada día era una lucha y cada noche un susurro de esperanza. El frío de la incertidumbre le calaba los huesos, pero Clara no se detendría. Sabía que lo que había detrás de esa búsqueda podría cambiarlo todo. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara seguía adelante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pasó la noche en un pequeño hostal, su mente llena de imágenes de Lucas. Ya no podía diferenciar entre el sueño y la vigilia. Su soñara era un laberinto de recuerdos y esperanzas. Al amanecer, se despertó con la firmeza del propósito, lista para encontrar a su hijo. Mientras se adentraba en el camino hacia la aldea mencionada por el investigador, notó un cambio en el aire. Una sensación extraña la envolvía, como si estuviera siendo observada. A cada paso, la bruma parecía hacerse más densa, sus pensamientos entrelazándose con la tensión del momento. Las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente. ¿Y si Lucas no quería ser encontrado? ¿Y si todo esto era una trampa? El sol se escondía tras nubes grises cuando finalmente llegó a la entrada de la aldea. Con cada paso que daba, el silencio la envolvía, interrumpido solo por el susurro del viento que parecía advertirle. Cuando preguntó a algunos habitantes sobre su hijo, las miradas se volvieron sombrías. Un murmullo recorrió la multitud. Esa mujer está buscando al chico. Era una mezcla de curiosidad y temor que hizo que su piel se erizara. Finalmente, un anciano se acercó a ella, su rostro arrugado por las penas del pasado. Tu hijo, Lucas, no es quien tú piensas, dijo con voz temblorosa. Clara sintió que el mundo se le caía. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aferrándose al hilo de esperanza que aún le quedaba. Él estaba aquí, pero lo llevaron. El líder tiene planes diferentes para los chicos. Lucas ya no es el mismo. Lo han cambiado, continuó el anciano, sus ojos profundos reflejando una tristeza antigua. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le había sucedido a su hijo? ¿Quién era realmente ese líder? El eco de su corazón se transformó en un tamborileo desesperado. De repente, un grito hizo eco en la plaza. Una figura encapuchada salió de un callejón. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un chico, pero no era Lucas. Sus ojos reflejaban una locura que la paralizó. «¡No te acerques más!», gritó él, mientras los habitantes de la aldea comenzaron a murmurar en voz baja. El miedo palpable en el aire. Clara dio un paso atrás. «¡Lucas!», gritó, su voz quebrándose con la desesperación, pero el chico encapuchado solo se rió. Y el sonido era frío, inhumano. «No soy quien tú crees. Tu hijo nunca volverá». Aquellas palabras resonaron como un trueno en su mente. Clara se sintió perdida, el suelo temblando bajo sus pies. El anciano intentó calmarla. «Debes huir. Ellos lo han transformado. No creas en lo que ves. La revelación fue devastadora. ¿Cómo podía ser esto posible?». La angustia se apoderó de ella y el aire se volvió denso, difícil de respirar. En un instante, sin saber por qué, Clara se dio cuenta de que quizás Lucas nunca había estado en peligro. Quizás había sido parte de algo mucho más oscuro desde el principio. El peso de esa revelación casi la derriba. Se dio la vuelta, buscando una salida.
sintiendo que cada sombra la seguía, cada mirada oculta, guardando secretos que nunca imaginó. El anhelo de su hijo la impulsaba, pero ahora también era la fuente de su duda. Fuera de la aldea, la confusión comenzó a nublar su camino. ¿En quién podía confiar? ¿Era el Lucas que había perdido? ¿Realmente el chico que amaba? Las preguntas la consumían mientras se alejaba de la plaza, con el eco de la risa fría resonando en su mente. Clara supo que su búsqueda apenas comenzaba. La verdad la esperaba oculta entre sombras. ¿Sería capaz de encontrar a Lucas antes de que fuera demasiado tarde? El tiempo corría en su contra y las respuestas a partir de ese momento se volvían aún más complicadas. Clara se afastó de la plaza, su corazón latiendo con fuerza mientras sus pensamientos luchaban por encontrar sentido a lo que acababa de escuchar. ¿No soy quien tú crees? Resonaba en su mente como un eco aterrador. Cada paso que daba la alejaba del chico encapuchado, pero más cerca de la verdad que no podía evitar. La confusión la envolvía, convirtiendo cada sombra en un foco de ansiedad. Mientras caminaba por las calles vacías de la aldea, un extraño murmullo se cernía en el aire. Los habitantes la miraban con ojos que decían más que 1000 palabras. Sus rostros marcados por el miedo y la compasión. Clara sintió un puñal de desesperación en su pecho. El anciano que le había hablado aún estaba en su mente. Sus ojos reflejaban una tristeza que la hizo dudar de todo lo que había creído. De repente, un estruendo resonó desde el centro de la aldea. Clara giró, desesperada. ¿Qué está pasando? Las voces comenzaron a elevarse, nublando aún más su juicio. Se adentró en la multitud, el corazón latiendo al ritmo del caos que empezaba a desatarse. Cuando llegó a la plaza nuevamente, lo que vio la dejó paralizada. Un grupo de hombres encapuchados se congregaba en torno a una gran fogata. En el centro había un altar, y sobre él un niño. Clara sintió su aliento cortarse. El niño era similar a Lucas, pero no podía estar segura. Estaba atado, su expresión era un rayo de angustia. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban opacos, perdidos en las profundidades de un terror desconocido. La imagen le rompió el corazón. ¡Suéltalo!, Clara gritó, empujando su camino a través de la multitud, su voz temblorosa. Los hombres la miraron, y unas risas crueles surgieron entre ellos. ¡Ve! ¡Repente! El líder de la secta, un hombre alto, de mirada penetrante, se volvió hacia ella con una sonrisa inquietante. Tú no entiendes, ¿verdad? Lucas está a salvo aquí. Es un elegido entre nosotros. ¡Basta! ¡No le hagas daño!, Clara gritó, sintiendo que las lágrimas ardían en sus ojos. Cada palabra del líder parecía desmenuzar su voluntad, su razón, pero él avanzó, mirándola con una mezcla de desafío y desafío, como si buscase romper algo dentro de ella. Tu hijo, o lo que queda de él, ha sido elegido para algo más grande. Aquí será uno de los nuestros, libre de las cadenas de un mundo que no lo acepta, dijo el líder, y en su mirada Clara percibió algo que hizo que su sangre se helara. Tú, por otro lado, siempre serás una madre fracasada, porque nunca podrás entender. Esos últimos 2 términos la atravesaron como un golpe. ¡Eres un monstruo!, gritó, sintiendo su mundo desmoronarse.
En ese instante, el chico, que se asemejaba a Lucas, lanzó un grito desgarrador. Era un sonido que adolecía de esperanza. ¡Mamá! ¡Ayúdame!, clamó, y el corazón de Clara se rompió en 1000 pedazos. Era él, pero había algo diferente, algo profundamente perturbador en su voz, una desconexión que le erizó la piel. ¡Lucas!, gritó mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué le habían hecho? ¿Cómo era posible? Todo en su interior se retorcía, mientras el líder dio un paso atrás, disfrutando de su incertidumbre como si fuera un espectáculo. Clara sintió que la oscuridad la envolvía, mientras comprendía que lo que había asumido como una búsqueda de rescate había sido un juego macabro desde el principio. Las miradas del público se volvían a medir entre ella y el chico que una vez fue su sol. «Él no es el único. Hay más como él», dijo el líder con una sonrisa helada. «Esta aldea está llena de sombras, y cada sombra guarda un secreto. ¿Quieres descubrirlo, Clara? ¿O me puedes dar la espalda? Y perderás lo que queda de tu hijo». El mundo de Clara se desmoronaba en pedazos a su alrededor. Las palabras del líder eran un eco amenazante, haciéndola cuestionar todo. ¿Era su búsqueda un camino hacia la salvación o una perdición segura? ¿Podía verdaderamente salvar a su hijo o su amor lo había arrastrado hacia un abismo aún más oscuro? El tiempo se detuvo mientras la decisión se cernía sobre ella. La bruma y el misterio se espesaba, y Clara supo que su combate apenas había comenzado. ¿Podía verdaderamente enfrentar los secretos escondidos en las sombras y desentrañar la verdad que podría darle la vuelta a su vida? Clara se afastó da praça, su corazón pulsando de desespero. Ele não é o que você pensa. Resoaba en su mente como una tempestad. La imagen del menino encapuzado queimaba en su memoria. La determinación de salvarlo ascendía a fuego dentro, mas la dúvida a envolvía como una néboa sutil. En cuanto caminaba por las suiras escuras de aldea, un murmurio inquietante tomaba conta del ar. Olhares se cruzaban, cheios de miedo y compaixón, mas también de miedo que desafiaba toda racionalidad. Entonces un estrondo irrompió del centro de la aldea, faciéndola dar un pulo. Clara se viró, su sangre gelando. «¿O qué está aconteciendo?», pensó. Apresóse para voltar a la praça, mas no conseguiría imaginar o que vería. Habían hombres encapuzados envuelta. De uma fogueira cujos rostos eram tão sombrios quanto suas intenções. No meio de um altar improvisado encontrava-se outra criança, amarrada. O desespero a atingiu como um tapa. Ele era parecido com Lucas, mas algo estava terrivelmente errado. O olhar dela tinha perdido a luz, e aqueles olhos, eram de um azul profundo, mas agora vazios, preenchidos com uma angústia que fazia o coração de Clara se partir. «Soltem-no!», gritou, forçando-se a abrir caminho entre a multidão. Todos os olhares a acompanhavam, murmurando em uma combinação de medo e curiosidade. Aqueles rostos a faziam sentir que não estava sozinha, mas o que encontrava na praça a consumia em solidão. Os homens a encaram, um risinho cruel flutuou entre eles, e no meio desse terror o líder se destacou, imponente e com um sorriso distorcido. «Você não entende. Clara, seu filho está a salvo aqui. Ele é o escolhido entre nós. Chega! Não toque nele!», Clara retorquiu.
Mas as palavras saíram com uma incredulidade amarga. O líder aproximou-se, os olhos diante dela como lâmpadas, reluzindo com um brilho perturbador. Lucas é parte de algo maior, livre de um mundo que nunca o aceitou. E você, claro, é a eterna mãe fracassada por não conseguir compreender. As palavras dele a cortaram como facas e ela sentiu a escuridão cercá-la. E, à medida que a multidão olhava, um fio de dúvida aquecia dentro dela. O que se escondia por trás daquela verdade distorcida? O menino que clamou por ela, tão vulnerável, não era o mesmo Lucas que havia perdido. Esse novo Lucas tinha algo diferente. Clara sentia que a realidade se movia sob seus pés, como se o chão se abrisse em um abismo. De repente, o grito hino de uma criança ecoou. Mãe, me ajuda! E naquele momento, o mundo de Clara parou. Lucas, sua voz se partiu, ecoando em desespero. Uma onda de dor consumiu seu coração. Da criança, escondida debaixo do capuz, era uma mistura de familiaridade e estranheza. Mas seu tom de voz era um lamento distante, como se um eco maligno retornasse. Ele não é o único. Todos eles estão mudados. Sabia? Sua busca por Lucas não faz parte do que você imagina, disse o líder, seus olhos agora como buracos negros. Você não deve ter sequer chegado até aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, sussurros de choque e espanto. A verdade estava mais distante do que ela supunha. Um torvelinho de confusão e pânico começou a se instalar em Clara. As memórias de Lucas misturavam-se à realidade distorcida que começava a tomar forma diante dela. Onde estava o menino que amava? Ele tinha se perdido. Ou era ela quem agora buscava por um fantasma? O peso daquela revelação caiu como um golpe feroz. E a angústia dominou seus sentidos. Os homens encapuzados desviaram seu olhar para o altar, e Clara percebeu que sua decisão estava próxima. O líder estendeu a mão para ela, puxando-a para a escuridão. A verdade pode libertá-la ou destruí-la. Qual será sua escolha, Clara? O pânico engoliu-a. O olhar do menino que uma vez foi seu filho a atormentava, e suas opções pareciam se esvair. Poderia ela realmente confiar em qualquer um ali? No turbilhão mental, Clara entendeu que os segredos e o verdadeiro significado de sua busca ainda estavam longe de serem revelados. Que se escondia nas sombras? Poderia ela enfrentar o que descobrisse em busca de seu verdadeiro Lucas? O peso do que havia aprendido seria insuportável. Ela estava prestes a questionar tudo o que havia acreditado. O tempo parecia paralisar quando a trilha do medo mergulhou em um drama profundo. Agora, Clara sabia que sua busca estava apenas começando. O que iria acontecer a seguir a deixava até mais perdida do que antes. Clara ficou paralisada enquanto o líder da seita a encarava. Suas palavras ecoavam em sua mente. Você não entende, Clara. Seu filho está a salvo aqui. A angústia a envolvia, mas uma determinação inabalável começava a surgir. No entanto, o que a mente não percebeu imediatamente foi a sombra que se movia atrás dela. De repente, uma explosão ecoou como um trovão, fazendo todos na praça se virarem. Em choque, a fumaça subiu para o céu e o pânico se espalhou. Clara aproveitou a confusão, mas antes que pudesse correr, uma mão agarrava seu pulso com força. Era o menino encapuzado, agora revelado em sua totalidade.
Clara, sou eu! O som de sua voz rasgada e angustiada a fez parar em seco. Ela reconheceu o olhar mais profundo que nunca tinha visto antes em Lucas. Mas algo estava terrivelmente errado. A expressão de seu filho parecia mesclar medo e desespero com um toque de raiva que Clara não reconhecia. Ele não era mais a criança inocente que ela conhecia. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo! O líder roubou a atenção de todos novamente. A escolha é sua, Clara. Fique e enfrente nossos segredos ou fuja e deixe o que resta do seu filho se perder nas sombras. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ação. Então, no instante seguinte, tudo virou um caos. Clara não sabia o que fazer. O que mais poderia ser revelado? As chamas e a fumaça começaram a se espalhar e a multidão começou a se dispersar. Mas Clara estava paralisada pelos sentimentos que a invadiam. O olhar de Lucas não era mais familiar, e a dor no fundo de seus olhos era uma nova forma de terror. Por que você está me chamando assim? Ela gritou, agarrando sua cabeça. Porque sou eu, mamãe! Insistiu Lucas, mas sua voz agora soava distante, como se houvesse uma barreira entre eles. Havia algo nele que não se encaixava, uma escuridão que a fazia duvidar de até que ponto ele estava mudado. O líder se aproximou. Suas intenções sinistras transpareciam. Então, aconteceu algo inesperado. O chão começou a tremer e o altar à frente dele se partiu em uma fenda aberta, revelando uma caverna escura e fria. Os gritos se intensificaram enquanto os habitantes da aldeia começavam a correr. Uma luz estranha emanava de dentro da caverna, pulsando como um coração. Venha para mim, Clara! Precisamos escapar! O desespero na voz de Lucas a atingiu como uma flecha. Ela olhou para ele, depois para o líder da seita, que agora sorria de forma alarmante. Você vai se arrepender de não saber a verdade! Ele gritou. Lucas! Clara começou a correr em direção ao filho. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o líder levantou a mão. A verdade pode ser mortal. Sabia que Lucas foi escolhido para um destino muito mais sombrio? Com isso, um grito estrondoso ecoou e, ao mesmo tempo, um homem encapuçado. Clara não podia acreditar quando viu a figura. "É você!" exclamou. Era seu antigo amor, Diego. Ele estava ali como se o tempo tivesse parado. As lembranças a inundaram. Mas ele não estava sozinho. Havia algo sombrio em seu sorriso, uma ausência de qualquer empatia que ela esperava. Clara, você não sabe como este lugar é poderoso. Lucas, ele não é mais só seu. A revelação foi um golpe, um sino de alarme que ecoou em sua mente. Como poderia ele não ser mais dela? O que tinha acontecido? O que eles realmente fizeram? O tempo parecia se dilatar enquanto Clara encarava Diego. As chamas dançavam ao fundo e o peso da verdade a esmagava. Com um movimento brusco da mão, Lucas foi puxado para dentro da sombra crescente. "Mamãe!" E aquele grito a fez estagar, mas tudo parecia fugidio. Ele estava perdendo-se nas sombras à sua volta. "Clara, escolha. Fique ou mergulhe na verdade", disse Diego, e suas palavras a cortaram ao meio. O que era verdade? O que todos esconderam? E se tudo o que conhecia fosse uma mentira? A fenda se alargou e Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O pânico a envolveu e ela sentiu que sua escolha poderia levá-la a um abismo ou uma saída. Tudo depende da verdade. Estava por vir. Poderia ela realmente encarar o que estava prestes a descobrir? As chamas se alastraram
e a escuridão chegava mais perto. Qual seria seu próximo passo? Clara ficou paralisada, enquanto o líder da seita a encarava. Suas palavras ecoavam em sua mente. Você não entende, Clara. Seu filho está a salvo aqui. A angústia a envolvia, mas uma determinação inabalável começava a surgir. No entanto, o que a mente não percebeu imediatamente foi a sombra que se movia atrás dela. De repente, uma explosão ecoou como um trovão, fazendo todos na praça se virarem em choque. A fumaça subiu para o céu e o pânico se espalhou. Clara aproveitou a confusão, mas antes que pudesse correr, uma mão agarrava seu pulso com força. Era o menino encapuzado, agora revelado em sua totalidade. Clara, sou eu! O som de sua voz rasgada e angustiada a fez parar em seco. Ela reconheceu o olhar mais profundo que nunca tinha visto antes em Lucas. Mas algo estava terrivelmente errado. A expressão de seu filho parecia mesclar medo e desespero, com um toque de raiva, que Clara não reconhecia. Ele não era mais a criança inocente que ela conhecia. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. O líder roubou a atenção de todos novamente. A escolha é sua, Clara. Fique e enfrente nossos segredos, ou fuja e deixe o que resta de seu filho se perder nas sombras. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ação. Então, no instante seguinte, tudo virou um caos. Clara não sabia o que fazer. O que mais poderia ser revelado? As chamas e a fumaça começaram a se espalhar, e a multidão começou a se dispersar. Mas Clara estava paralisada pelos sentimentos que a invadiam. O olhar de Lucas não era mais familiar, e a dor no fundo de seus olhos era uma nova forma de terror. Por que você está me chamando assim? Ela gritou, agarrando sua cabeça. Porque sou eu, mamãe, insistiu Lucas, mas sua voz agora soava distante. Como se houvesse uma barreira entre eles. Havia algo nele que não se encaixava. Uma escuridão que a fazia duvidar de até que ponto ele estava mudado. O líder se aproximou, suas intenções sinistras transparecendo. Então aconteceu algo inesperado. O chão começou a tremer e o altar à frente deles se partiu em uma fenda aberta, revelando uma caverna escura e fria. Os gritos se intensificaram enquanto os habitantes da aldeia começavam a correr. Uma luz estranha emanava de dentro da caverna, pulsando como um coração. Venha para mim, Clara. Precisamos escapar. O desespero na voz de Lucas a atingiu como uma flecha. Ela olhou para ele, depois para o líder da seita, que agora sorria de forma alarmante. Você vai se arrepender de não saber a verdade, ele gritou. Lucas! Clara começou a correr em direção ao filho. Mas, antes que pudesse alcançá-lo, o líder levantou a mão. A verdade pode ser mortal. Sabia que Lucas foi escolhido para um destino muito mais sombrio? Com isso, um grito estrondoso ecoou, e ao mesmo tempo, um homem encapuzado. Clara não podia acreditar quando viu a figura. É você! Exclamou. Era seu antigo amor, Diego. Ele estava ali, como se o tempo tivesse parado. As lembranças a inundaram, mas ele não estava sozinho. Havia algo sombrio em seu sorriso. Uma ausência de qualquer empatia que ela esperava. Clara, você não sabe como este lugar é poderoso. Lucas,
Ele não é mais só seu. A revelação foi um golpe, um sino de alarme que ecoou em sua mente. Como poderia ele não ser mais dela? O que tinha acontecido? O que eles realmente fizeram? O tempo parecia se dilatar, enquanto Clara encarava Diego. As chamas dançavam ao fundo, e o peso da verdade a esmagava. Com um movimento brusco da mão, Lucas foi puxado para dentro da sombra crescente. Mamãe! E aquele grito a fez estagar. Mas tudo parecia fugidio. Ele estava perdendo-se nas sombras à sua volta. Clara, escolha, fique ou mergulhe na verdade, disse Diego, e suas palavras a cortaram ao meio. O que era verdade? O que todos esconderam? E se tudo o que conhecia fosse uma mentira? A fenda se alargou e Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O pânico a envolveu e ela sentiu que sua escolha poderia levá-la a um abismo ou uma saída. Tudo depende da verdade que estava por vir. Poderia ela realmente encarar o que estava prestes a descobrir? As chamas se alastraram e a escuridão chegava mais perto. Qual seria seu próximo passo? Clara ficou paralisada enquanto o líder da seita a encarava. Suas palavras ecoavam em sua mente. Você não entende, Clara! Seu filho está salvo aqui! A angústia a envolvia, mas uma determinação inabalável começava a surgir. No entanto, o que a mente não percebeu imediatamente foi a sombra que se movia atrás dela. De repente, uma explosão ecoou como um trovão, fazendo todos na praça se virarem em choque. A fumaça subiu para o céu e o pânico se espalhou. Clara aproveitou a confusão, mas antes que pudesse correr, uma mão agarrou seu pulso com força. Era o menino encapuzado, agora revelado em sua totalidade. Clara, sou eu! O som de sua voz rasgada e angustiada a fez parar em seco. Ela reconheceu o olhar mais profundo que nunca tinha visto antes em Lucas, mas algo estava terrivelmente errado. A expressão de seu filho parecia mesclar medo e desespero com um toque de raiva que Clara não reconhecia. Ele não era mais a criança inocente que ela conhecia. Você não pode ficar aqui! Eles estão vindo! O líder roubou a atenção de todos novamente. A escolha é sua, Clara. Fique e enfrente nossos segredos. Ou fuja e deixe o que resta de seu filho se perder nas sombras. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ação. Então, no instante seguinte, tudo virou um caos. Clara não sabia o que fazer. O que mais poderia ser revelado? As chamas e a fumaça começaram a se espalhar, e a multidão começou a se dispersar. Mas Clara estava paralisada pelos sentimentos que a invadiam. O olhar de Lucas não era mais família, e a dor no fundo de seus olhos era uma nova forma de terror. Por que você está me chamando assim? Ela gritou, agarrando sua cabeça. Porque sou eu, mamãe, insistiu Lucas, mas sua voz agora soava distante, como se houvesse uma barreira entre eles. Havia algo nele que não se encaixava, uma escuridão que a fazia duvidar de até que ponto ele estava mudado. O líder se aproximou, suas intenções sinistras transparecendo. Então, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer, e o ar à frente deles se partiu, revelando uma caverna escura e fria. Os gritos se intensificaram, enquanto os habitantes da aldeia começavam a correr.
Uma luz estranha emanava de dentro da caverna, pulsando como um coração. Venha para mim, Clara. Precisamos escapar. O desespero na voz de Lucas a atingiu como uma flecha. Ela olhou para ele, depois para o líder da seita, que agora sorria de forma alarmante. Você vai se arrepender de saber a verdade, ele gritou. Lucas! Clara começou a correr em direção ao filho, mas antes que pudesse alcançá-lo, o líder levantou a mão. A verdade pode ser mortal. Sabia que Lucas foi escolhido para um destino muito mais sombrio? Nesse momento, tudo começou a mudar. De repente, a fumaça se dissipou e uma figura familiar emergiu da névoa. Era Diego, seu antigo amor, que ela acreditava ter perdido. Ele estava ali, mas não era mais o mesmo. Havia uma aura de poder ao seu redor que a deixava inquieta. Clara, você não sabe como este lugar é poderoso. Lucas, ele não é mais só seu. As palavras dele foram como um golpe. Como assim? O que ele queria dizer? Lucas tinha tudo tirado dela, mas agora Diego falava como se soubesse tudo. Clara, você não entende. Lucas foi escolhido por nós. Ele está destinado a ser uma parte de algo muito maior. Ele não voltará ao que era, porque ele pertence a isso agora. Clara sentiu seu estômago revirar. Pertencer a quê? As dúvidas a consumiam. Lucas não era a criança inocente que ela sempre conhecera, e agora estava prestes a perder o pouco que tinha na busca pela verdade. Os meninos da aldeia são escolhidos para se tornarem parte da nossa comunidade. Você pensa que está salvando seu filho, mas ele já encontrou seu lugar. Ele não quer voltar, disse Diego, e esses períodos ressoavam como mentiras venenosas em sua mente. Não! Gritou Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não pode ser verdade! Lucas! A voz dela soou como um eco sem resposta, o desespero armando dinâmicas entre eles. Mas havia mais. A terra sob seus pés começou a se dividir, e do fundo da caverna, uma mão gigantesca emergiu, parecendo levar todos ali ao abismo. Escolha, Clara! Ou deixe que Lucas siga seu destino, ou enfrente a verdade de uma vez por todas. O mundo que conhecia se desintegrou diante dela. Clara olhou para Lucas, ainda lutando contra a neblina que o cercava. O que estava acontecendo? O que era essa verdade? E o que significava tudo aquilo para ela e para seu filho? A fumaça se tornava mais espessa e a presença de Diego se tornava uma sombra opressiva. Clara se viu encurralada sem saber o que fazer. O destino dela e de Lucas pendia na balança de uma escolha aterrorizante. O que significava realmente ser uma mãe? E agora? Será que ela poderia salvá-lo? Ou perderia para sempre nas sombras do desconhecido? Clara ficou paralisada enquanto o líder da seita a encarava. Suas palavras ecoavam em sua mente. Você não entende, Clara. Seu filho está a salvo aqui. A angústia a envolvia, mas uma determinação inabalável começava a surgir. No entanto, o que a mente não percebeu imediatamente foi a sombra que se movia atrás dela. De repente, uma explosão ecoou como um trovão, fazendo todos na praça se virarem em choque. A fumaça subiu para o céu e o pânico se espalhou. Clara aproveitou a confusão, mas antes que pudesse correr, uma mão agarrou seu pulso com força. Era o menino encapuzado, agora revelado em sua totalidade.
Clara, sou eu! O som de sua voz rasgada e angustiada a fez parar em seco. Ela reconheceu o olhar mais profundo que nunca tinha visto antes em Lucas. Mas algo estava terrivelmente errado. A expressão de seu filho parecia mesclar medo e desespero, com um toque de raiva que Clara não reconhecia. Ele não era mais a criança inocente que ela conhecia. Você não pode ficar aqui! Eles estão vindo! O líder roubou a atenção de todos novamente. A escolha é sua, Clara. Fique e enfrente nossos segredos, ou fuja e deixe o que resta de seu filho se perder nas sombras. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ação. Então, no instante seguinte, tudo virou um caos. Clara não sabia o que fazer. O que mais poderia ser revelado? As chamas e a fumaça começaram a se espalhar e a multidão começou a se dispersar. Mas Clara estava paralisada pelos sentimentos que a invadiam. O olhar de Lucas não era mais familiar. E a dor no fundo de seus olhos era uma nova forma de terror. Por que você está me chamando assim? Ela gritou, agarrando sua cabeça. Porque sou eu, mamãe? Insistiu Lucas. Mas sua voz agora soava distante, como se houvesse uma barreira entre eles. Havia algo nele que não se encaixava. Uma escuridão que a fazia duvidar de até que ponto ele estava mudado. O líder se aproximou, suas intenções sinistras transparecendo. Então, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer e o altar à frente deles se partiu, revelando uma caverna escura e fria. Os gritos se intensificaram, enquanto os habitantes da aldeia começavam a correr. Uma luz estranha emanava de dentro da caverna, pulsando como um coração. Venha para mim, Clara! Precisamos escapar! O desespero na voz de Lucas a atingiu como uma flecha. Ela olhou para ele, depois para o líder da seita, que agora sorria de forma alarmante. Você vai se arrepender de não saber a verdade, ele gritou. Lucas! Clara começou a correr em direção ao filho, mas antes que pudesse alcançá-lo, o líder levantou a mão. A verdade pode ser mortal. Sabia que Lucas foi escolhido para um destino muito mais sombrio? Nesse momento, tudo começou a mudar. De repente, a fumaça se dissipou e uma figura familiar emergiu da névoa. Era Diego, seu antigo amor, que ela acreditava ter perdido. Ele estava ali, mas não era mais o mesmo. Havia uma aura de poder ao seu redor que a deixava inquieta. Clara, você não sabe como este lugar é poderoso. Lucas, ele não é, mas só seu. As palavras dele foram como um golpe. Como assim? O que ele queria dizer? Lucas tinha sido tirado dela, mas agora Diego falava como se soubesse tudo. Clara, você não entende. Lucas foi escolhido por nós. Ele está destinado a ser uma parte de algo muito maior. Ele não voltará ao que era, porque ele pertence a isso agora. Clara sentiu seu estômago revirar. Pertencer a quê? As dúvidas a consumiam. Lucas não era a criança inocente que ela sempre conhecera. E agora estava prestes a perder o pouco que tinha na busca pela verdade. Os meninos da aldeia são escolhidos para se tornarem parte da nossa comunidade. Você pensa que está salvando seu filho, mas ele já encontrou seu lugar. Ele não quer voltar, disse Diego. E esses períodos ressoavam como mentiras venenosas em sua mente. Não! Gritou Clara com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Isso não pode ser verdade, Lucas! A voz dela soou como um eco sem resposta, o desespero armando dinâmicas entre eles. Mas havia mais! A terra sob seus pés começou a se dividir. E do fundo da caverna, uma mão gigantesca emergiu, parecendo levar todos ali ao abismo. Escolha, Clara! Ou deixe que Lucas siga seu destino, ou enfrente a verdade de uma vez por todas. O mundo que conhecia se desintegrou diante dela. Clara olhou para Lucas, ainda lutando contra a neblina que o cercava. O que estava acontecendo? O que era essa verdade? E o que significava tudo aquilo para ela e para seu filho? A fumaça se tornava mais espessa e a presença de Diego se tornava uma sombra opressiva. Clara se viu encurralada, sem saber o que fazer. O destino dela e de Lucas pendia na balança de uma escolha aterrorizante. O que significava realmente ser uma mãe? E agora? Será que ela poderia salvá-lo? Ou perderia para sempre nas sombras do desconhecido? E então, quando tudo parecia perdido, uma risada ecoou na caverna. Um som sibilante, quase infantil, que fez todo mundo congelar. Era a voz de Lucas, mas não a que Clara conhecia. Você realmente achou que poderia me salvar, mãe? A transformação foi instantânea. Clara viu um brilho maligno nos olhos de seu filho. Um olhar que não era dele, mas da entidade que agora o dominava. De repente, Clara ficou sem ar. Dominada pela confusão, ela percebeu que Lucas não era apenas um garoto perdido. Ele era a chave para algo muito mais sombrio. Algo que poderia devorar não apenas a aldeia, mas o mundo. E em um segundo, tudo o que ela acreditava ter ido atrás se desfez. O filho que queria resgatar era, na verdade, o que devia ser detido. As paredes da caverna começaram a tremer violentamente. Você vai se arrepender, Clara. O jogo apenas começou. E enquanto a escuridão se fechava ao redor, Clara soube que sua luta estava apenas começando. E que cada passo a levaria mais fundo em um horror dos quais nunca poderia imaginar. Clara ficou paralisada enquanto o líder da seita a encarava. Suas palavras ecoavam em sua mente. Você não entende, Clara? Seu filho está salvo aqui. A angústia a envolvia, mas uma determinação inabalável começava a surgir. No entanto, o que a mente não percebeu imediatamente foi a sombra que se movia atrás dela. De repente, uma explosão ecoou como um trovão, fazendo todos na praça se virarem em choque. A fumaça subiu para o céu e o pânico se espalhou. Clara aproveitou a confusão, mas antes que pudesse correr, uma mão agarrou seu pulso com força. Era o menino encapuzado, agora revelado em sua totalidade. Clara, sou eu! O som de sua voz rasgada e angustiada a fez parar em seco. Ela reconheceu o olhar mais profundo que nunca tinha visto antes em Lucas. Mas algo estava terrivelmente errado. A expressão de seu filho parecia mesclar medo e desespero com um toque de raiva que Clara não o reconhecia. Ele não era mais a criança inocente que ela conhecia. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. O líder roubou a atenção de todos novamente. A escolha é sua, Clara. Fique e enfrente nossos segredos ou fuja. E deixe o que resta de seu filho se perder nas sombras. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ação.
Então, no instante seguinte, tudo virou um caos. Clara não sabia o que fazer. O que mais poderia ser revelado? As chamas e a fumaça começaram a se espalhar, e a multidão começou a se dispersar. Mas Clara estava paralisada pelos sentimentos que a invadiam. O olhar de Lucas não era mais familiar, e a dor no fundo de seus olhos era uma nova forma de terror. "Por que você está me chamando assim?" ela gritou, agarrando sua cabeça. "Porque sou eu, mamãe!" insistiu Lucas. Mas sua voz agora soava distante, como se houvesse uma barreira entre eles. Havia algo nele que não se encaixava. Uma escuridão que a fazia duvidar de até que ponto ele estava mudado. O líder se aproximou, suas intenções sinistras transparecendo. Então, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer e o altar à frente deles se partiu, revelando uma caverna escura e fria. Os gritos se intensificaram, enquanto os habitantes da aldeia começavam a correr. Uma luz estranha emanava de dentro da caverna, pulsando como um coração. "Venha para mim, Clara. Precisamos escapar." O desespero na voz de Lucas a atingiu como uma flecha. Ela olhou para ele, depois para o líder da seita, que agora sorria de forma alarmante. "Você vai se arrepender de não saber a verdade!" ele gritou. "Lucas!" Clara começou a correr em direção ao filho, mas antes que pudesse alcançá-lo, o líder levantou a mão. "A verdade pode ser mortal." Sabia que Lucas foi escolhido para um destino muito mais sombrio. Nesse momento, tudo começou a mudar. De repente, a fumaça se dissipou e uma figura familiar emergiu da névoa. Era Diego, seu antigo amor, que ela acreditava ter perdido. Ele estava ali, mas não era mais o mesmo. Havia uma aura de poder ao seu redor que a deixava inquieta. "Clara, você não sabe como este lugar é poderoso. Lucas, ele não é mais só seu." As palavras dele foram como um golpe. Como assim? O que ele queria dizer? Lucas tinha sido tirado dela, mas agora Diego falava como se soubesse tudo. "Clara, você não entende. Lucas foi escolhido por nós. Ele está destinado a ser uma parte de algo muito maior. Ele não voltará ao que era, porque ele pertence a isso agora." Clara sentiu seu estômago revirar. Pertencer a quê? As dúvidas a consumiam. Lucas não era a criança inocente que ela sempre conhecera e agora estava prestes a perder o pouco que tinha na busca pela verdade. Os meninos da aldeia são escolhidos para se tornarem parte da nossa comunidade. Você pensa que está salvando seu filho, mas ele já encontrou seu lugar. Ele não quer voltar, disse Diego. E esses períodos ressoavam como mentiras venenosas em sua mente. "Não!" gritou Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Isso não pode ser verdade. Lucas!" A voz dela soou como um eco sem resposta, o desespero armando dinâmicas entre eles. Mas havia mais. A terra sob seus pés começou a se dividir, e do fundo da caverna uma mão gigantesca emergiu, parecendo levar todos ali ao abismo. "Escolha, Clara, ou deixe que Lucas siga seu destino, ou enfrente a verdade de uma vez por todas." O mundo que conhecia se desintegrou diante dela. Clara olhou para Lucas, ainda lutando contra a neblina que o cercava. O que estava acontecendo? O que era essa verdade?
E o que significava tudo aquilo para ela e para seu filho? A fumaça se tornava mais espessa e a presença de Diego se tornava uma sombra opressiva. Clara se viu encurralada, sem saber o que fazer. O destino dela e de Lucas pendia na balança de uma escolha aterrorizante. O que significava realmente ser uma mãe? E agora? Será que ela poderia salvá-lo ou o perderia para sempre nas sombras do desconhecido? E então, quando tudo parecia perdido, uma risada ecoou na caverna. Um som sibilante, quase infantil, que fez todo mundo congelar. Era a voz de Lucas, mas não a que Clara conhecia. Você realmente achou que poderia me salvar, mãe? A transformação foi instantânea. Clara viu um brilho maligno nos olhos de seu filho. Um olhar que não era dele, mas da entidade que agora o dominava. De repente, Clara ficou sem ar. Dominada pela confusão, percebeu que Lucas não era apenas um garoto perdido. Ele era a chave para algo muito mais sombrio. Algo que poderia devorar não apenas a aldeia, mas o mundo. E em um segundo, tudo o que ela acreditava ter ido atrás se desfez. O filho que queria resgatar era, na verdade, o que devia ser detido. As paredes da caverna começaram a tremer violentamente. Você vai se arrepender, Clara. O jogo apenas começou. E enquanto a escuridão se fechava ao seu redor, Clara soube que sua luta estava apenas começando e que cada passo a levaria mais fundo em um horror dos quais nunca poderia imaginar. Clara ficou paralisada enquanto o líder da seita a encarava. Suas palavras ecoavam em sua mente. Você não entende, Clara. Seu filho está a salvo aqui. A angústia a envolvia, mas uma determinação inabalável começava a surgir. No entanto, o que a mente não percebeu imediatamente foi a sombra que se movia atrás dela. De repente, uma explosão ecoou como um trovão, fazendo todos na praça se virarem em choque. A fumaça subiu para o céu e o pânico se espalhou. Clara aproveitou a confusão, mas antes que pudesse correr, uma mão agarrou seu pulso com força. Era o menino encapuzado, agora revelado em sua totalidade. Clara, sou eu! O som de sua voz rasgada e angustiada a fez parar em seco. Ela reconheceu o olhar mais profundo que nunca tinha visto antes em Lucas. Mas algo estava terrivelmente errado. A expressão de seu filho parecia mesclar medo e desespero com um toque de raiva que Clara não reconhecia. Ele não era mais a criança inocente que ela conhecia. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. O líder roubou a atenção de todos novamente. A escolha é sua, Clara. Fique e enfrente nossos segredos, ou fuja e deixe o que resta de seu filho se perder nas sombras. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ação. Então, no instante seguinte, tudo virou um caos. Clara não sabia o que fazer. O que mais poderia ser revelado? As chamas e a fumaça começaram a se espalhar, e a multidão começou a se dispersar. Mas Clara estava paralisada pelos sentimentos. Olhos era uma nova forma de terror. Por que você está me chamando assim? Ela gritou, agarrando sua cabeça. Porque sou eu, mamãe.
insistiu Lucas, mas sua voz agora soava distante, como se houvesse uma barreira entre eles. Havia algo nele que não se encaixava, uma escuridão que a fazia duvidar de até que ponto ele estava mudado. O líder se aproximou, suas intenções sinistras transparecendo. Então, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer e o altar à frente dele se partiu, revelando uma caverna escura e fria. Os gritos se intensificaram enquanto os habitantes da aldeia começavam a correr. Uma luz estranha emanava de dentro da caverna, pulsando como um coração. Venha para mim, Clara! Precisamos escapar! O desespero na voz de Lucas a atingiu como uma flecha. Ela olhou para ele, depois para o líder da seita, que agora sorria de forma alarmante. Você vai se arrepender de não saber a verdade, ele gritou. Lucas! Clara começou a correr em direção ao filho, mas antes que pudesse alcançá-lo, o líder levantou a mão. A verdade pode ser mortal. Sabia que Lucas foi escolhido para um destino muito mais sombrio? Nesse momento, tudo começou a mudar. De repente, a fumaça se dissipou e uma figura familiar emergiu da névoa. Era Diego, seu antigo amor, que ela acreditava ter perdido. Ele estava ali, mas não era mais o mesmo. Havia uma aura de poder ao seu redor que a deixava inquieta. Clara, você não sabe como este lugar é poderoso. Lucas, ele não é mais só seu. As palavras dele foram como um golpe. Como assim? O que ele queria dizer? Lucas tinha sido tirado dela. Mas agora Diego falava como se soubesse tudo. Clara, você não entende. Lucas foi escolhido por nós. Ele está destinado a ser uma parte de algo muito maior. Ele não voltará ao que era, porque ele pertence a isso agora. Clara sentiu seu estômago revirar. Pertencer a quê? As dúvidas a consumiam. Lucas não era a criança inocente que ela sempre conhecera. E agora estava prestes a perder o pouco que tinha na busca pela verdade. Os meninos da aldeia são escolhidos para se tornarem parte da nossa comunidade. Você pensa que está salvando seu filho, mas ele já encontrou seu lugar. Ele não quer voltar, disse Diego, e essas palavras ressoavam como mentiras venenosas em sua mente. Não! Gritou Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não pode ser verdade. Lucas! A voz dela soou como um eco sem resposta, o desespero armando dinâmicas entre eles. Mas havia mais. A terra sob seus pés começou a se dividir e do fundo da caverna uma mão gigantesca emergiu, parecendo levar todos ali ao abismo. Escolha, Clara, ou deixe que Lucas siga seu destino, ou enfrente a verdade de uma vez por todas. O mundo que conhecia se desintegrou diante dela. Clara olhou para Lucas, ainda lutando contra a neblina que o cercava. O que está acontecendo? O que é essa verdade? E o que significava tudo aquilo para ela e para seu filho? A fumaça se tornava mais espessa, e a presença de Diego se tornava uma sombra opressiva. Clara se viu encurralada, sem saber o que fazer. O destino dela e de Lucas pendia na balança de uma escolha aterrorizante. O que significava realmente ser uma mãe? E, agora? Será que ela poderia salvá-lo ou perderia para sempre nas sombras do desconhecido? E então, quando tudo parecia perdido, uma risada ecoou na caverna. Um som sibilante, quase infantil, que fez todo mundo congelar. Era a voz de Lucas, mas não a que Clara conhecia.
Você realmente achou que poderia me salvar, mãe? A transformação foi instantânea. Clara viu um brilho maligno nos olhos de seu filho. Um olhar que não era dele, mas da entidade que agora o dominava. De repente, Clara ficou sem ar. Dominada pela confusão, percebeu que Lucas não era apenas um garoto perdido. Ele era a chave para algo muito mais sombrio. Algo que poderia devorar não apenas a aldeia, mas o mundo. E em um segundo, tudo o que ela acreditava ter ido atrás se desfez. O filho que queria resgatar era, na verdade, o que devia ser detido. As paredes da caverna começaram a tremer violentamente. Você vai se arrepender, Clara. O jogo apenas começou. E enquanto a escuridão se fechava ao seu redor, Clara soube que sua luta estava apenas começando e que cada passo a levaria mais fundo em um horror dos quais nunca poderia imaginar. E neste momento de caos, enquanto se perguntava se teria coragem para enfrentar o que Lucas se tornara, um grito percorreu o ar. Um grito que a fez congelar. Mãe! Não era a voz de Lucas, mas de outro menino. Alguém que ela conhecia. Alguém que havia perdido na mesma tragédia. Um eco distante de um passado que ela pensava ter enterrado. Era como se os sussurros do passado estivessem se tornando realidade. Com isso, fragmentos de memórias que pensava não poder suportar voltaram à tona, como se a própria alma da aldeia estivesse se manifestando. E quando Clara olhou novamente para o altar, percebeu. Não era apenas Lucas que estava mudado. Eram todos os garotos desaparecidos. Não podiam ser salvos. Eles estavam todos ali, presos em uma teia de dor e sombras. Mãe, precisamos de você! Ecoou a voz novamente. E Clara sentiu o peso do passado ao seu redor. Ela precisava decidir rapidamente. O que significava entrar naquela caverna? O que ela poderia fazer? Ela tinha força para enfrentar a verdade, não apenas de Lucas, mas de todos eles. Enquanto a caverna engolia em sua escuridão, somente uma coisa ficou clara. A batalha que ela estava prestes a travar não era apenas por Lucas, mas por todas as crianças que haviam desaparecido em suas sombras.